que vocês estão fazendo? Estou perguntando porque eu vou soltar um calendário aqui que pode ter uma mudança pequena, né? Já houve uma, eu repassei para o Cláudio relacionado ao feminino e ao masculino Copa América, e que eu iria pedir para vocês não repassar só esse calendário FIBA. Os demais assuntos vocês podem fazer o que quiser, mas o calendário não solta, não, que se houver alguma mudança, isso pode dar um mau estresse para a gente, Não, tranquilo? entendi, Carlos, sem problema. Na verdade, todas as reuniões que a gente faz, a gente grava para arquivo e algumas, os cursos, geralmente a gente divulga no nosso canal do YouTube, mas daí o que eu faço é o seguinte, Beleza. a gente edita o vídeo e tira essa parte do calendário e também se a confederação tiver alguma restrição, a divulgação posterior não tem problema nenhum, a gente usa apenas para arquivo interno, tá? Fechado, fechado. Bom, então vamos lá, então. Carlos, eu vou fechar teu computador rapidinho só para a gente começar aqui, tá? Bom dia a todos, pessoal. Começar aí agradecendo a Confederação Brasileira de Basquete, né? Na presença aí hoje da Thelma e do Carlos, representando as seleções brasileiras de base, né? E o Carlos e a Thelma já fizeram essa ação com o pessoal do Nordeste e estão trazendo hoje aqui para a gente do Paraná, né, através do Marivaldo, do Fábio e do Cláudio, dos departamentos das seleções. E muito importante para a gente discutir sobre esse tipo de situação, sobre o perfil do atleta brasileiro, o perfil do atleta de seleção brasileira, e com certeza isso acaba se encaixando também no perfil de atleta ideal que a gente espera para os atletas do Paraná, né? Então é uma discussão muito válida para a gente. Eu agradeço aí a presença de todos. Vou aproveitar já, desde o início, aproveitar e agradecer o pessoal do Memorial, ao André, a Carmen, que sempre estão aí nos ajudando com a situação do Zoom. É sempre importante agradecer eles e valorizar essa ajuda deles. O pessoal do Memorial, grandes parceiros da federação. Então, vamos dar início aí. Bom dia, Thelma, bom dia, Carlos, sejam bem-vindos. Começa, Carlos, ou eu começo? Tia, eu não sei se você já se apresentou, já falou como começou, porque eu cheguei atrasado, mas enquanto você vai falando aí, eu vou abrir aqui a apresentação, peço para você compartilhar a tela para mim, o Coxinha, ou quem está direcionando aí, para mim expor o material. Tá liberado já, Carlos. Tá? Beleza, está liberado aqui. Então tá, comecei tarde, comecei com 16 anos, eu fui assistir um jogo de basquete com a minha professora, eu fazia atletismo, e na falta de 3 jogadoras, ela chamou a mim e minhas 2 irmãs e fomos jogar. Jogamos, perdemos de 51-0, eu odiei, a minha irmã mais nova gostou e lá ficou. Aí, depois de 6 meses, em janeiro, elas tinham um campeonato, nós éramos de família sem condição, a gente ia a pé, andava 8 quilômetros para minha irmã treinar, para mim fazer atletismo. Minha mãe falou, tá de férias, vai com a sua irmã. Depois de 3, 4 dias, eu não resisti, entrei na quadra para treinar e estou aqui até hoje. E a minha saída do feminino para o masculino, eu dei uma escolinha de feminino, treinei uma equipe de 14, 15 anos no feminino. E aí a gente ficou sem treinador em São Bernardo. A nossa equipe não queria um técnico, não queria um professor, queria um técnico, e ele achou de bem dispensar nós 5, as 5 jogadoras titulares. Eu já estava na seleção. Eu fiquei quase 2 anos só jogando na seleção, sem clube. Por quê? Porque eu comecei a dar aula no Mobral, prestei concurso com 13 anos. E eu tinha medo de ser mandada embora. Então, eu não jogava em clube nenhum, com medo que o professor pedisse na prefeitura de me mandar embora. Aí, o Paulo Scheide, que foi
nosso presidente na federação por uns 10 anos. Insistiu para mim trabalhar no masculino. Ninguém ficava no masculino mais do que 2 meses, porque o ginásio tinha, naquela época já tinha droga, tinha roubo, né? Eu levantava uma camiseta, tinha arma. E aí, como era uma pessoa muito impulsiva, eu falei, eu vou tentar com uma condição. Se eu permanecer, eu vou jogar onde eu quiser. E aí lá eu fiquei por 2, 3 meses. Aí dei a ideia de colocar em uma catraca. Fiquei por 16 anos no São Bernardo. Passei a trabalhar no masculino e estou até hoje. Essa é a minha história. Quer seguir agora, Carlos? Beleza, tia. Primeiramente, eu acho que eu fui um bom jogador porque eu comecei no Paraná, né? Gostou? E, tia, eu como você, eu era de outra modalidade, tá? Eu jogava futebol de salão no Paraná, principalmente na cidade de Foz do Iguaçu. O futebol de salão é muito forte. Não sei se ainda é, mas era muito forte. E como hoje a gente tem pedagogia que ensina como nós, professores, deveríamos fazer para desenvolver a base. No passado não tinha isso, então era exigido demais. Eu treinava segunda, quarta e sexta futebol de campo e terça e quinta futsal. Chegou um momento que eu não aguentava mais, eu abandonei. E daí eu morava em frente a um complexo chamado Chororó, que eram quadras, campo, e próximo da escola que eu estudei, que é o Anglo-Americano. Aí tinha uns caras que jogavam basquete lá, né? Às vezes me chamava para completar. Eu não sabia regra nenhuma, só fazia as coisas erradas. E todo mundo ria de mim, desdenhava, brincava, me fazia de bobo. Falei, vou aprender a jogar esse negócio. Aí comecei a treinar com alguns amigos daí da cidade. O meu vizinho foi um grande jogador em Foz do Iguaçu, o Frangão. Jogou em Minas, jogou em outras regiões também. Me ensinava, trazia a bola de presente para mim, chuá para me botar no aro lá de frente da nossa casa. E passei praticamente 6 ou 8 meses treinando quase todos os dias, batendo pelada. No ano seguinte, a gente foi fazer a seleção para a escola. Eu fiquei na seleção e dois que zombavam de mim foram cortados. E daí começou a minha vida. Estou até hoje no meio do basquete. Graças a Deus, sou muito feliz por tudo que eu fiz, que eu construí, não só na vida esportiva, mas na família que eu criei. Vamos em frente, é isso aí. Podemos seguir, tinha... Vamos lá. Segue aí, fique à vontade. Então tá. Agora a gente vamos direto ao assunto seleção brasileira de base. Eu acho que para mim é a maior ansiedade, porque muitas pessoas questionam a nossa convocação, né? Por que não de Foz do Iguaçu? Por que não do Paraná? Por que não do Rio Grande do Sul? Primeiro, por quê? Porque nós somos um continente, um país muito grande, né? Onde a comunicação não é o ideal, não é o 100%. Agora, o que a gente tenta fazer? A CBB sempre nos coloca como 3 técnicos, né, de regiões diferentes, para tentar minimizar essa situação do continente. Então, qual fica a regra? O Carlos trabalha em cima de Norte e Nordeste. Essa última seleção que passou, o Jefferson ficou responsável pelo Sul, por Minas, né? Sudeste, algumas situações, e eu fiquei responsável por São Paulo, né? O Grande São Paulo. E assim, mesmo assim, quando a gente vai fazer uma convocação de uma seleção, eu ligo para todos os técnicos de São Paulo e peço indicação do seu atleta de clube e de outros clubes. E aí eu comento uma lista, alguns nomes que eu tenho para ver se eles concordam, se eu estou certa, se eu estou errada.
Por exemplo, Minas mesmo, todas as vezes que esses 3 anos, eu fiz questão de ligar para o Flávio Davis, pedir para ele indicações para a seleção, né? E a gente toma como parâmetro o CBC. A primeira seleção 2017, o CBC foi antes da seleção. Então, o que a CBB fez? Me encaminhou para Minas, eu assisti uma semana inteirinha do campeonato, né? E lá tinham já alguns meninos de São Paulo que não estavam no CBC. Lá nós fizemos a convocação, eu acredito que 75% ali do CBC. Nós tivemos um tempo bem curto, de 6 dias de treinamento, uma preparação diferente pela situação da Venezuela. E de lá mesmo, os meninos que acabaram o campeonato puxado já ficaram para treinamento e a gente foi para a Venezuela. Tivemos a sorte de ter o Felipe Matos, que o pai é carioca, mora na Itália, o Felipe é italiano. Felipe Mota, né, tia? Felipe Mota. E fez a opção de querer vir jogar no Brasil, vir jogar para a gente. Com certeza, existem erros, todos nós somos humanos. A gente sabe que menino bom vai ficar de fora, né? Mas a gente tenta... nós não temos direito de tirar o sonho de ninguém. Então, o menino que foi convocado, aí a decisão dele de ficar na seleção, porque assim, quem vai se escalar são eles. O tempo é curto, né? A gente tem uma programação dentro da equipe, dentro do grupo de atletas, a gente já viu um perfil como jogar. Normalmente, o nosso basquete mais atual é o 4 abertos, né? Um dentro, ou 5 abertos. E a gente trabalha em cima disso, trabalha 90%, se não 95% individual, e prepara uma zona por uma necessidade, né? Uma pressão zona, uma defesa zona meia quadra, para a gente chegar no campeonato. Então, basicamente, é isso. E, desde o momento que a gente sabe que vai trabalhar junto, a gente trabalha em cima a gente faz um playbook, faço um playbook, passo para o Carlos, passei para o Jefferson, um Chicão que trabalhou os outros 2 anos com a gente, né? E em cima disso a gente vai trabalhar. Agora eu passo a bola para você, Carlos. Boa, tia. Eu vou até seguir uma ordem que a gente vai chegar em alguns pontos e a gente vai poder descascar melhor a situação para melhor compreensão das pessoas de fora. Então, quando você falou relacionado a Minas Gerais 2017, nós tínhamos já alguns atletas convocados, outros pré-convocados. E você chegou no começo do CBC, eu cheguei na metade. Então, alguns jogos e semifinal, final, a gente assistiu junto. E tinham atletas que não estavam na relação e a gente incluiu na relação, né? Então, foi uma operação muito complicada, até porque boa parte desses atletas já estavam treinando, sei lá, 1 mês, 2 antes para o CBC. Chegaram no CBC um desgaste muito grande de jogos, até porque eu não sei como é que era na época, mas o menino podia jogar 3/4. Eu só acho que não podia 4/4. E nós tivemos um atleta muito bom, que alguns jogos ele não rendeu e saiu contundido, foi convocado e depois ele pediu dispensa. É até um atleta do Joãozinho, do Espírito Santo, que hoje está em Londrina. Um menino muito bom, e ele conversou com a Thelma, não acreditei, depois conversou comigo, e depois até mandou mensagem dizendo que iria voltar a jogar, mas não, de fato ele desistiu. Então, foi muito complicado, é uma operação que nem a gente imaginava, e todas as noites nós batíamos cabeça para ver se faltava algo para passar para os atletas.
E houve dias que treinamos com 7, 8 atletas, porque os demais estavam muito doloridos devido ao desgaste de treinamento de antes para ir para o CBC e durante o treinamento da seleção, que a gente tinha que correr com conteúdo para poder viajar com a consciência tranquila. Tanto é que no trajeto aéreo até a Venezuela, tivemos que parar em Manaus. A primeira coisa que fizemos foi treinar em Manaus, para depois ir dormir, para depois, de madrugada, embarcar para a Venezuela. Foi muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E foi o primeiro de muitos que vieram depois de 2017. Nessa página que eu estou expondo aqui para vocês, alguns critérios que nós seguimos, tá? Esse terceiro ponto aqui sobre observação de atletas, que é fundamental. Em 2017, dentro do ônibus, voltando da Venezuela, né, dentro do ônibus para o aeroporto, eu já estava falando sobre um atleta daí do Paraná, que é o Felipe, acho que é Felipe, o menino de Maringá, que está no Benfica. E esse menino a gente estava monitorando, e eu tendo muita dificuldade de contato com os técnicos dele, ou a técnica, depois o técnico, para encurtar a história. Esse menino foi embora cedo e até houve uma rota de colisão entre eu e o agente dele, e eu não sabia que o agente dele também era o João. E o João é um amigo meu de infância, da minha sala de aula, aí de Foz do Iguaçu. Então, depois que a gente conversou, isso facilitou e muito. Em 2018, na seleção Sub-15, treinando no Rio de Janeiro, voltaram a falar, acho que foi o Renato Lamas que falou sobre esse menino, e eu já estava com tudo isso pronto, e eu apresentei na mesa, tanto para ele, para a Thelma e para um diretor nosso. Ou seja, a gente está há muito tempo atrás, né, já começa a trabalhar a geração do ano seguinte. Então, isso foi muito bacana. Outra coisa primordial que ao longo desses anos a gente viu, essa questão do físico. A tia falou do Felipe Mota, é um cara diferenciado, mas a gente teve outros grandes atletas, uns 2 ou 3, que fisicamente eles destoavam de qualquer outros das demais seleções. Então, isso facilitou também para a gente naquela geração. E na primeira seleção, 14, o físico contribui e muito. Porém, nas demais, 15, 16, ele começa a igualar. Se ele não tiver um desenvolvimento tático, técnico, semelhante ou próximo do físico dele, ele não vai conseguir se sobressair ou até permanecer num grupo forte, um grupo de seleção. Isso aí é uma coisa debatida muito entre a gente, grupos de seleções, tanto do masculino, né, que é um grupo diferenciado, é um grupo fechado, como do feminino, que também foi feito dessa seguinte forma, para ajudar a otimizar o trabalho da base ao adulto. Outra coisa que a gente achou fundamental, e talvez até mais importante do que físico-técnico, é esse fator emocional, psicológico-emocional. Ao longo desses últimos anos, a gente vem tendo muita dificuldade de ter esse equilíbrio emocional. Então, o menino precisa estar efetivamente equilibrado com a cabeça, estar focado, né? Ter certeza do que ele está fazendo para seguir e ter um bom desempenho. Esse menino do Espírito Santo foi um grande exemplo, né, que aconteceu, de, sei lá, deu algo na cabeça do menino, não quero, e ele estava se comparando com os demais e chegou a comentar: esses caras estão se matando por uma vaga, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Então, também tivemos atletas que sonhavam por uma vaga como essa e chegaram lá, não conseguiram nem treinar, né? Veio um menino de um outro estado para São Paulo, em São Paulo estava sendo um grande destaque. A Thelma falou muito sobre esse menino comigo antes da gente convocar, né? E eu muito satisfeito. Chegou no Rio de Janeiro, 2018. Carlos, ele é de Joinville, né? Ele é de Santa Catarina, isso. É de Santa Catarina. Então, esse menino não conseguiu fazer nenhum treino bom. É um menino que o olho parecia que ia pular para fora do rosto, todo treino, a mão suava, a bola escorregava, enfim, nada. Nem amistosos. Aí eu, tia, você tem certeza? Esse menino não está conseguindo treinar, não está conseguindo fazer amistoso contra os times do Rio. Imagine quando esse menino vê uma camisa da Argentina, do Uruguai. E ele, de fato, foi um dos últimos cortes nosso e acho que a gente não errou. Acertou porque ele não conseguiu em momento nenhum jogar. E, posteriormente à seleção, né, ele já vem mudando de clubes, ou seja, ele não teve aquela ascensão, infelizmente. Tá? Como também a gente teve o caso do Mateuzinho, tio. O Mateuzinho saiu de uma região...
gostaria de dar um exemplo aí, uma colocação. Posso te interromper? Pode sim. Assim, dentro da forma que a gente faz a convocação, números armadores, os nossos escoltas, os 2, o 3, que pode ser um 3-4, né? Acho que o Carlos vai lembrar bem disso. Nós tivemos 3 situações parecidíssimas nos 3 anos de seleção. No primeiro ano, em 17, a gente teve uma equipe que era mais homogênea de altura, e nós tínhamos um menino de Minas, que era o Pedrão, de Uberlândia, né, Carlos? Que era enorme e ele podia fazer a diferença. Praia então, nós Clube. ficamos... Praia Clube. Nós ficamos com 13 jogadores até o último dia, e aí nós decidimos ficar com o Eduardo, que era de Rio Claro, um menino um pouco menor, era físico, né? Ele e o Mateusão, eram dois, na verdade, seria um 3 e um 4, que se tornou um 5 e um 4 para trabalhar. E a gente não levou o Pedro nessa seleção de sub-14. Chegou no 15, a gente teve, vocês devem conhecer, o Paulo de Foz do Iguaçu. Paulo jogou comigo no Pinheiros. Então, eu sabia que o Paulo não estava pronto, não tinha condições, não tinha maturidade nenhuma, ele não tinha muita vontade. O Paulo trabalhou comigo 2 anos, eu sei o que eu passei com o Paulo. Hoje, ele não está mais comigo, ele foi para o Palmeiras. E assim, fui voto vencido e levamos o Paulo. Não conseguimos, trabalhamos com 11 jogadores, não conseguimos trabalhar com o nosso 5, que seria o Paulo, né? Insistimos no Felipe, que era um 4, no Eduardo, que era um 4, que trabalhou embaixo para a gente. E, ano passado, nós tivemos o Jonathan, que era do Rio Grande do Norte. Então, era o único grande que a gente tinha, porque o menino de Maringá foi para Benfica e o menino de Campinas foi embora para a Itália. Então, nós ficamos sem um nosso perfil de um atleta grande. Então, esses 3 anos que a gente trabalhou, a gente não teve aquele menino que poderia jogar lá dentro, numa posição 5 forte. E eu acho que isso faz uma diferença. Eu queria ter colocado isso aí, Carlos, porque é importante, né, a gente estar colocando. Se você quiser seguir agora. Aí o Carlos pode seguir. Estava com o fone fechado. E eu botei até alguns exemplos aqui, tia, desses meninos, e botei um vídeo de uma situação de emocional, tanto da seleção adversária nossa, como de uma seleção rival à nossa, que é a da Argentina. Deixa eu só ver se já está disponível aqui. Não, já eu baixo ela e eu sigo com isso. Vamos dar sequência aqui à apresentação. Outro ponto primordial aqui, que eu já vinha discutindo com algumas pessoas, passei para a Thelma, e eu acrescentei para vocês, para ficar mais claro, porque isso não ficou tão claro da outra apresentação que nós fizemos. Né? Um prospecto brasileiro, né? Identificar variáveis, que não existe um padrão, uma regra. Então, a gente vai encontrar N qualidades num bom atleta. Se a gente for procurar todas as qualidades para definir um bom atleta, a gente não vai chegar a essa regra, a esse padrão. Né? Então, acho que é bom a gente salientar isso. Né? E o que é um prospecto? Ao nosso ver... Formação, né? Isso. Estamos na formação, né, Carlos? Isso. Então, assim, tia, para a gente, o prospecto ele é um somatório de variáveis, sendo elas não definidas e que não tem uma clareza estatística. Então, tem certas coisas que não tem como você mensurar para um atleta. Né? Então, devido a isso, a gente colocou aqui os aspectos físicos. O cara pode ter todas essas qualidades que estão expostas aqui, mas isso não quer dizer que ele vai ser um prospecto e que ele vai dar certo, vai virar não só na base, quanto no adulto. Né? E nós temos exemplos relacionados a isso. Essas variáveis aqui, que
que muitos comentaram que se fazia no passado, a variável antropométrica. Poxa, o fato de eu ter, sei lá, 2 metros, 1,90 m, pô, isso é um prospecto, então eu vou pegar esse menino e vou trabalhar porque ele é alto. Então, são N quesitos para a gente poder mensurar um atleta ou avaliar ou ver o que é primordial para tentar desenvolver. Lembrando que, né, eu conversando isso com um dirigente nosso, Carlos, o menino tem que jogar, vão ter N variáveis. Pô, vai ser bacana. E essas N variáveis que vocês comentam, você vai ver quase todas num bom atleta, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? O aspecto tático e técnico, Tia, e demais, a gente tem que contextualizar dentro do proposto. Eu quero falar que aquele espaço de tempo, nós geralmente temos, quando muito temos 22 dias para treinar. Então, você não vai poder botar todo o aspecto tático, técnico, que você acha que um atleta deveria ter, um bom atleta deveria ter. Porque dependendo da onde ele joga, da região que ele joga, do nível de competição que ele joga, você não vai encontrar isso. E em quase todos os bons clubes também, posso dar até exemplo do seu, Tia, quantos atletas lá de bom nível que tem com deficiência, seja cognitiva, né, de leitura, seja de fundamentos, isso aí a gente encontra muito. Parte cognitiva, isso aqui é primordial, né, que mais para frente a gente vai ver, relacionado à leitura, à inteligência do menino, né, a capacidade de pensar, compreender, o processamento de informações. Né? Tem gente que processa mais rápido, que lê mais rápido, que entende mais rápido, isso ajuda muito. E para a gente, das seleções de base, tanto masculina quanto feminina, que temos um tempo limitado para trabalhar, isso é primordial. Fator psicológico aqui, ó. Entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho físico e compreender como a participação dessas atividades afeta o desenvolvimento emocional. Então, assim, relacionado à página anterior, o que eu passei para vocês, pô, gente, isso aqui é fundamental, fundamental. Um atleta na base, eu acho que ele com o psicológico abalado, já houve pesquisa que disseram que ele cai em 50% a 70% no rendimento. Um adulto mesmo abalado psicologicamente ainda consegue render mais dentro da sua modalidade esportiva. Mas para uma criança é completamente diferente. Então, isso é importantíssimo a gente ressaltar. Deixa eu tentar ver aqui agora o videozinho do atleta de fora. Então, eu queria colocar, enquanto você vê aí, Carlos, o Felipe Mota, ele faz, no mínimo, 80 jogos no ano. Ele joga muito. Felipe mora longe dos pais, na Itália, e ele fala para mim, eu converso com o Felipe direto, ele fala assim, vejo meus pais uma vez por ano. Ou quando meu pai, que é agente, vai ver aonde ele está. Tá? Uma coisa que eu acho que é o diferencial nosso, em São Paulo, a gente, nessas categorias, a gente faz, pelo menos, o atleta diferenciado faz 40 jogos. Tá? Então, esse tempo de quadra tem que contar muito. Por exemplo, nosso armador, o nosso escolta, ele tem que ser um menino acima da média, ele tem que ter uma inteligência apurada, ele tem que entender o jogo, tem que ter a leitura do jogo, né? E ele tem que ter tempo de quadra, porque senão, na seleção, ele não vai conseguir jogar. Ele vai ser mais um, né? E isso acontece bastante. Eu joguei 16 anos em seleção brasileira, eu sei que é assim, se você não for um atleta que faz o extra, que faz um trabalho, que gosta do trabalho físico, que gosta mais de treinar do que jogar, ele não vai vencer na seleção. A carreira não é só na seleção, a carreira dele vai ser curta. Né? E outra coisa, o brasileiro não é como o argentino, o uruguaio, que são um povo mais frio, né? O próprio americano é um povo mais frio. Nós somos muito emocionais, né? E assim, ó, eu conto muito que os agentes falam, né? Ele chega para um jogador brasileiro e fala assim: vamos embora para a Espanha, vamos embora para os Estados Unidos. Ele fala: quem vai comigo? Ah, minha mãe, meu pai.
Se você falar para um argentino, por um uruguaio, ele vai virar para você e vai falar que horas tem que estar no aeroporto. E isso é muito verdade no nosso perfil de brasileiro. Eu acho que o Cláudio e o Fábio, que estão trabalhando na seleção feminina, eu acho que eles também devem sentir isso. Olha esse vídeo aí, tia. Isso aí era a semifinal em 2017 na Venezuela. Quase 3.000 pessoas dentro do ginásio, mais um monte lá fora vendo o jogo pelo telão, que não tinha vaga dentro do ginásio. A última bola, o melhor jogador da Argentina, que é o armador do Rosita, tendo que meter para poder empatar o jogo para levar para a prorrogação. E o placar lá já estava zerado. Carlos, e ele não tinha errado nenhum lance livre na partida. Exato, e o técnico, foi uma coisa que eu, você e outros da comissão estavam questionando. O técnico chamou para dar um tapinha nas costas, para falar alguma coisa. Será se ele não tivesse falado com ele, ele teria metido essa bola? Né? Isso aí a gente não sabe, mas fato é que o menino errou uma bola que a gente achava que era a bola do jogo, que ele não iria errar. Então, na fator hora, emocional. Carlos, na hora que o técnico chamou, pôs o braço, eu falei para você, errou o lance livre. Errou. Foi. Se tivesse deixado um menino tranquilo, um menino concentrado ali na linha do lance livre, talvez pudesse até ter errado também, mas eu acho que era menos pressão. Eu acho que foi uma pressão muito grande para ele. Tanto é que no outro ano ele foi jogador decisivo, né? Contra até a gente numa semifinal. Posteriormente vou mostrar esse videozinho também. Mas vamos dar sequência aqui. Onde colhemos informações sobre possíveis convocados? Né? Hoje a CBB tem vários meios de comunicação, reduzindo assim a distância entre informação. A gente aqui questiona muitos técnicos, né? Eu também eu consultei a CBB, lancei um e-mail para poder pegar informações de técnicos de N regiões do país, relacionado a atletas de nível que a gente julga ser um nível para a seleção e até para jogar fora. E aí a gente começa a fazer um banco de dados com esses nomes de atletas. E alguns já jogam fora do país, né? Competições nacionais, internacionais de base e consulta às federações. Essas competições aqui, hoje, com os meios que nós temos, os canais que a gente tem, internet, a gente tem acesso direto a ver jogos e até agentes que a gente pede muita informação. Tem muita gente que questiona a relação de técnico com a gente. Eu acho, hoje, para mim, primordial ter uma boa relação com a gente, porque ele já seria uma porta fechada para os nossos interesses com relação a atletas lá fora. Então, hoje eu tenho um bom agente ligado a mim na Itália, eu tenho um bom agente ligado à Espanha e eu tenho um cara que não é agente, mas me apresentou alguns agentes de Portugal, que foi o Rui. Então, eu também tenho informação do menino aí do Paraná, lá em Portugal. Inclusive, ele rompeu todos os ligamentos do joelho e ele não viria esse ano. Como a competição foi cancelada esse ano, e se ele tiver em condições, deve vir no próximo ano. Tá? Reuniões entre membros da comissão, das seleções brasileiras de base, ou até mesmo adultos, que é o próximo item aqui, o 4, tem outras competições de categorias maiores ou principal, que os técnicos, por onde eles passam, também observam algumas competições ou atletas que são indicados a eles. E já houve muitos atletas de comissões que estavam pelo Brasil afora, que nos passaram nomes de atletas que chegou a vingar e chegaram a ser convocados, né? Esses aplicativos aqui, o Synergy, você consegue ver muita coisa lá fora, avaliar, fazer comparações, mas esse Stat, já cheguei a comentar com um ou outro, inclusive com o Cláudio, é o que vai substituir o Synergy no NBB. O administrador dele é um brasileiro que mora na Rússia e na plataforma dele vão ser colocados jogos da base. Então, já também eu mostro para vocês, eu abro, eu vejo jogos do Felipe Mota, eu vejo jogos do Mateuzinho, até do feminino aqui,
né, porque essa conta é uma conta da confederação, que a confederação está em estudo, em avaliação, para repassar o STAT para cada CT da base e do principal. Então, todo mundo vai ter uma conta dessa para poder trabalhar melhor sobre investidas, sobre leitura, sobre scout de adversários. Isso é importante a gente saber. É um meio a mais. Isso facilitou e muito o trabalho da gente. Na próxima aqui, gente, é bom ressaltar isso porque, antigamente, ou você tinha um contato com algum membro, alguma aproximação com algum membro da seleção ou da confederação, ou um e-mail, né? Ou você abria um site da confederação para você saber de alguma informação. Então, eu achei relevante colocar isso para vocês também, porque N coisas que acontecem na confederação, o costume nosso de brasileiro, posso falar pela minha região, que eu não estou sabendo, eu não fui informado, eu não vi, ou não foi publicado. E eu não estou dizendo isso relacionado só a técnicos, porque há pouco tempo atrás eu coordenei um curso FIBA no Rio de Janeiro e houve um presidente de federação que disse que não chegou nada para ele. Primeiramente, tudo isso foi lançado no site. As redes sociais estavam também publicando o curso. E não questionei, só fiz minha pautazinha, depois entrei em contato com o diretor da confederação. E ele me respondeu mandando uma relação de e-mail para quem mandou. Ou seja, os presidentes receberam isso via documento, por um e-mail, não foi por rede social. Ou seja, essa pessoa não teve a curiosidade de abrir o e-mail. Então, isso acontece muito com nós técnicos. Tantas coisas que vocês veem que acontece no meio, mas não estou sabendo, eu não fui informado, eu não corri atrás. Então, hoje em dia, com esse meio de comunicação que nós temos, tudo dá para ficar sabendo relacionado ao basquete do nosso país. Ponto importante que mudamos dentro dessa confederação. O registro de transferências de atleta. Isso foi um dos pontos que a gente estava batendo e a gente conseguiu implantar. Quase todo mundo, de todas as federações do país, estão registradas. São poucos. Até naquelas federações menos ativas, todos os seus atletas, digamos 90%, 95% estão registrados. Então, quando um atleta vai sair do Brasil, chega, se for por uma equipe europeia de outra região que não seja americana, que lá nos Estados Unidos não tem esse registro, esse cadastro, tá? A gente fica sabendo. E nos últimos anos, uma coisa que eu observei é uma saída muito grande do sul do país para a Europa, em específico para a Itália, né? E mais especificamente falando de Santa Catarina. Então, eu tive ainda esse ano um atleta de 12 anos saindo de uma cidade muito pequena de Santa Catarina para uma equipe de segunda divisão da Itália. Então, assim que esses documentos chegam na confederação, a Eliane Cabral manda isso para mim, se não for ela, ou Fontinelli, outra pessoa lá, sabendo que é do masculino, manda para mim, e eu vou procurar sondar qual é o clube, qual o nível do atleta, né? Isso via clube também do Brasil, e aciono até as pessoas que eu tenho em alguns lugares lá fora do país para poder saber. Então, isso ficou muito bacana, que nós não tínhamos controle nenhum. Temos grandes exemplos de atletas que foram para fora, depois foram naturalizados por outros países que estavam jogando, servindo no país e não ao Brasil. Então, a gente tem um exemplo altamente negativo, que estamos lutando para trazer um atleta da Alemanha. O pai é um ex-boxeador, atleta olímpico da Bahia. Uma alemã foi passar o carnaval em Salvador, se apaixonou pelo negão, levou o negão para a Alemanha. Tiveram um filho, esse filho tem 2,8 metros, 2,9 metros, hoje com 22, 23 anos, joga muito bem, a confederação lá alemã não quer liberar o menino nem a pau, o menino doido para jogar pelo Brasil, mandou um e-mail para a Confederação Brasileira na gestão anterior e ele não foi atendido, foi ignorado, não sei se foi por questão financeira, não cabe a mim julgar qual foi o motivo, só que ele não teve resposta. E nessa atual gestão, no primeiro ano, ele mandou de novo um e-mail. E desde então, os nossos dirigentes estão batendo atrás para tentar puxar esse menino. Haja visto que nós também temos, através desse trabalho que a gente está fazendo de monitoramento, de procura, via redes sociais, via agente de atletas brasileiros no mundo,
Hoje nós temos um banco de dados de atletas da NCAA, jogando nos Estados Unidos, de mais de 40 atletas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o perfil que eles estão procurando e o nível de atleta que nós já temos nesse banco de dados. Então, isso facilitou e muito o nosso trabalho. Acompanhamento de prospectos, que a gente conhece aqui no Brasil. É bom ressaltar, gente, que esse prospecto que a gente está acompanhando, monitorando, ajudando, são meninos que estão na iminência de ou vingar num grande clube ou numa seleção ou ir para o exterior. A gente não pode julgar que toda região tenha 10, 20, 30 prospectos e todos esses você fazer um trabalho de monitoramento, acompanhamento muito próximo. Isso não tem como a gente fazer, né? Eu ainda indico um atleta ou outro para, digamos, há 2 meses atrás, um atleta do Maranhão, após uma live do Gustavinho na CBB, uma mãe ligou para a CBB. Aí a CBB deu meu contato, a mãe entrou em contato comigo, o menino tem 1,98 m, 14 anos. E eles estavam indo para São Paulo. E ele foi morar em Campinas. Então, eu direcionei ele para um técnico que eu conheço de Campinas. Então, esse menino já está lá. Então, isso acontece com N regiões do país. Se for próximo a mim, como foi o caso desse menino de Natal, né, eu mesmo fui pessoalmente a Natal, eu fui acho que umas 4 vezes, passei, cada vez que eu ia, passava 3 dias, então treinávamos em 2 turnos por dia e mandávamos a preparação física dele, manuscrito para algum profissional da área para acompanhar e executar o trabalho com ele, e até por limitação desse cara que estava acompanhando ele, mandamos os exercícios via vídeo. O que nós fazemos com nossos atletas na fase de treinamento, na parte física, ou algo específico para ele, que foi constatado alguns desvio postural, a gente mandou via vídeo para facilitar o trabalho desse atleta. Então, até botei aqui para depois mostrar para vocês em vídeo. Então, via pasta, com acompanhamento fisioterápico. Foi feita uma avaliação da fisioterapia minuciosamente desse menino, tá? Quanto da física, né? E o treinamento específico eu fui. Posteriormente à seleção do ano passado, esse menino foi fazer uma avaliação médica lá com o Dr. Andreoli. Então, foi feito um check-up geral nesse menino e depois colocamos ele para fazer esse camp que foi o do Marcelinho Huertas, no meio do ano passado. E não foi só ele. Eu, particularmente, coloquei 3 atletas. Todos eles atletas de alto nível, na iminência de estar numa seleção brasileira ou ir no exterior. Ou seja, dos 3 que eu coloquei, o Jonathan depois foi para o Baskonia, acho que passou umas 2 semanas em treinamento, voltou para o Brasil. No mês seguinte foi para o Barcelona, passou mais 15 dias. Hoje ele está em treinamento lá em São Paulo e deve voltar o próximo ano para a Espanha. Hoje ele já tem 2,10 m, né? Ganhou um pouquinho de massa muscular, era muito alto, muito fraco fisicamente, né? Mas inteligentíssimo. E, Carlos, é importante a gente frisar também que o Jonathan, o 4º jogo da vida dele, ele fez contra o Chile, na seleção brasileira, lá em Goiânia. Tia, e assim, eu achei interessante porque muitos questionaram. Eu ouvi comentário que o menino não sabia nem correr. Aí, como eu estava trabalhando, passei esses dados para você, depois passei por Gerson. Os primeiros dias de seleção, todo mundo olhou, nada demais. Na segunda semana, você olhou diferente, o Gerson mais ainda. Na terceira semana, esse menino já estava entre os 12. E na véspera de competição, ele estava entre os 10. Né? Então, e tinha pelo menos 3 agentes atrás dele. Terminava o nosso treinamento, tinha um agente lá embaixo para falar comigo. Eu recebi ofertas maravilhosas até para mim estar fazendo alguns passeios, né? E eu fui muito honesto, muito justo, não só com a família do menino, né? E com o que a gente tinha planejado para esse menino. Inclusive queriam assistir treino, né? Em seleção todo mundo sabe que a gente não pode entrar para assistir treino. Nenhum foi permitido entrar. E no total foram 14 agentes atrás desse menino, né? Ou seja, e ele vai jogar. Não tem como um atleta de 14 anos, hoje 15, com 2,10 m, não jogar. O cadastro de atleta no exterior. Isso aqui é sobre aquilo que eu falei com vocês do banco que nós temos. No feminino, a Adriana, assim que entrou, no feminino é muito mais complicado do que no masculino. Não tinha
esse mapeamento, esse cadastro de meninas, e ela queria montar a seleção sub-14 2017 e me ligou, passaram meu contato para ela, me ligou, indiquei algumas meninas, falei aí no Paraná com o Cláudio, que também indicou, e posteriormente foi que ela falou com a Anne e foram montando esse banco de dados. Hoje eu acho que deve ter próximo de 50 atletas na base nessa relação e sendo acompanhadas pelo feminino. No masculino não é diferente, né? Eu fiz algumas pesquisas e encontrei atletas já para o adulto, né? De 18, 19 a 22, 23 anos, como achei da base. E repassei para o Léo, que Léo é o responsável desses maiores, e o que o Léo acha dos menores passa para mim. Então, hoje também a gente tem um banco de dados, de cadastro, de, eu acho que de 60 a 80 atletas no masculino. Sem falar que nos Estados Unidos a gente tem muito mais, né? Mas assim, a gente quer incluir nesse banco de dados aqueles atletas que foram por nível técnico, com bolsa, não aquele atleta que foi por gostar de basquete e está pagando 40, 50 mil dólares ano para jogar. Esse não é o perfil de atleta que nós estamos buscando para poder monitorar e acompanhar. Relacionado à seleção sub-14, eu achei bom expor isso para vocês também, porque há muito questionamento na seleção que só são paulistas. Eu acho que no passado, até nos países não, nos estados do Sul, a maioria queria jogar em São Paulo. Em outras regiões menos favorecidas, não é diferente. Então, assim, foram 11 estados representados na seleção do ano passado. Então, tínhamos atleta de Pernambuco, atleta de Rondônia, atleta do Rio Grande do Norte, São Paulo, enfim, tem N estados. Então, eu fiz essa pesquisa, e fui eu quem fiz mesmo, e na mesma semana que isso foi publicado, eu mostrava apatia, porque chegavam críticas para bater, mas essas mesmas pessoas que criticam não olham na própria convocação o estado de origem do atleta. Tá? Então, isso é relevante a gente comentar aqui com vocês. E também, Carlos, eu acho que é importante falar, a gente tem conversado bastante, acho que bastante no feminino também, qual é a relação, o CBC com as seleções, né? Porque o campeonato do Sub-14 do ano passado foi uma data onde as escolas fecham o bimestre ou trimestre. Então, muita equipe, as grandes equipes do Rio, São Paulo, não foram para esse CBC. Então, o CBC foi um campeonato muito fraco. O Jefferson estava em Minas, acompanhou. Nós tivemos indicação do Jefferson de 2 atletas, um de Minas, o outro de Uberlândia, tá? Consequentemente, eu acho que foi assim, não foi uma seleção fisicamente muito boa, foi uma seleção de prospectos, meninos para daqui 2 anos, como aconteceu com a equipe da Argentina Sub-14 de 2017, que hoje eles estão classificados para o Mundial Sub-17, e nós que fomos campeões por 2 anos, a gente não classificou. Quer dizer, o trabalho está deixando alguma lacuna aí que a gente precisa preencher, né? Entre essa sequência de ser campeão e não chegar entre os 4 para ir para a Copa América, não para o Mundial, não classificar para o Mundial, chegar na Copa América e ficar de fora. Então, isso tem que ser assim, alguma coisa muito importante para a gente estar trabalhando junto com o CBC, para a gente estar vendo, né, aumentar o leque no Brasil das equipes de Norte, Nordeste, mais equipes de longe vindo participar do CBC para a gente ter um pouquinho um parâmetro melhor, né? Tem um menino do Sul, esse menino do Sul, nós vimos esse menino do Sul em julho, depois que acabou o campeonato, que foi um menino que foi jogar para o Sul
o Cestinha jogando sub-15, ninguém sabia que ele era sub-14, é um menino que fez diferença no 15, no Sul-Americano em Novo Hamburgo, né? Que continua lá no Sul, né? Agora a gente está monitorando, está sabendo dele. Agora, ele é um menino acima da média. Só que quando ele vier para a seleção, ele tem que estar com treinamento extra, tempo de quadra, porque para a gente isso é fundamental. Nós não temos muito tempo de treinamento na seleção. É isso aí, Carlos. Vocês estão vendo aí essa relação de atletas que estão na NCAA? Só me confirma porque eu estou com... Tá passando aqui, sim, Carlos. Ótimo. Esse é um exemplo dos atletas que nós temos. E fora isso aqui, a gente já tem uma relação de mais de 20 para acrescentar aqui. E, gente, isso aqui são boas universidades, tá? Boas universidades. Um outro grande exemplo eu mandei para o Léo, que ele não tinha, uma outra pesquisa que eu fiz. Então, tem um baianinho de 2,11 metros. É esse primeiro aqui, ó, Lucas Oliveira, do sul da Bahia. Ninguém sabia que esse menino existia. Já está com a bolsa de 100% lá no Texas. E ele foi para São Paulo, um técnico de Jundiaí, não é de Jundiaí, ele é um sérvio, Dusan, estava trabalhando esse menino. E eu, em contato com o Dusan, peguei todos os dados desse menino e já passei para lá. Então, a gente está com uma relação muito grande, mais para universitários do que da base, porque não tinha esse costume de fazer esse trabalho com a molecada da base. Na base nos Estados Unidos é mais difícil, né, Carlos? Sim, sim. Isso aqui é um exemplo de exercícios que a gente passava lá para o Jonathan, para a pessoa que estava acompanhando o Jonathan, uma coisa assim, simbólica, básica, e não podíamos puxar muito, até porque o menino nunca tinha feito atividade física, uma preparação física na seleção, no estado dele, na equipe a qual ele jogava. Na realidade, viram o menino grande e botaram debaixo do aro para fazer cesta. Ele jogava na escola, né, Carlos? Ele não jogava em clube. O primeiro treino que eu fui dar lá para ele, tia, eu disse, olha, eu vim aqui só para ver, para tentar te ajudar, ver como é que eu posso te ajudar. Não se preocupe em desenvolvimento, não quero saber se você joga bem, se você joga mal. Comecei a trabalhar fundamento com ele, muito lento, cansava muito rápido. E quando passei por alguns fundamentos com 2 bolas, jogar bola na parede, enfim, ele começou a chorar e pediu desculpa para dizer que não estava preparado. Aí eu conversei com ele, a mãe baba ele pra caramba, ele é muito bajulado, filho único. Já foi abraçar e chorava a mãe de um lado, chorava ele do outro. Né? E o pai acompanha o tempo inteiro, né, Carlos? Exato. Hoje eu acho que o pai está mais para ser o menino está mais para ser o segurança do pai do que o pai ser o segurança do menino. Mas acompanha em tudo, né? Um outro exemplo que a gente questionou e botou para o público externo ver, gente, essa questão da seleção da meritocracia. Nós tivemos um atleta do Rio de Janeiro, foi convocado em 2017, foi cortado. Foi convocado em 2018, foi cortado. E esse menino hoje, ele joga lá em Madrid, eu não sei o nome da equipe que ele está jogando de 1-2, com 2 metros de altura e forte fisicamente, que o pai manda para mim, né? O pai é muito amigo do Fontinelli, que é o diretor-geral da CBB, e a gente achou que isso poderia atrapalhar, o pai ficar chateado, e graças a Deus não ficou, porque em 2018... Agradeceu todas as vezes, porque ele era sempre um ano mais novo, né, Carlos? Isso. E eles estavam acompanhando o treinamento no Rio, então ficou fácil para o presidente da Carioca e para outras pessoas entender aqueles 12 que ficaram. E o próprio presidente disse, eu estou vendo que os nossos atletas que estão aqui não têm condições. Então, fomos muito justos e hoje ele está lá em Madrid e o outro, um não sei para onde foi, e o outro, que é o Matheus, está no Paulistano. Tá? Então, isso foi importante para a carreira do menino e para onde ele está hoje. Fundamental, tia. Isso aqui eu fiz, né, e mandei para você na época. A gente tem uma mudança muito grande nas categorias de base. Então, assim, eu posso destoar hoje, jogar muito bem no sub-14, no 15 eu não consigo render. Ou talvez eu até cresça mais ainda, desenvolva mais ainda do que o ano anterior.
né? Então, isso é importante lembrar, porque nós tivemos bons atletas de 2014 que não vingaram, 2017 que não vingaram para 18 e alguns de 18 que não vingaram para 19. Embora eu e a Thelma não fizemos parte da CT de 2019, mas nós fomos orientados a acompanhar a fase de treinamento deles em Belém do Pará, na Copa América. Então, eu passei uma semana acompanhando os meninos, a Thelma passou outra semana, e essa mudança a gente já passa para eles. E, principalmente, pelo que foi apresentado ano passado e de atletas que não puderam vir, que vão vir o próximo ano, e dos que a gente já viu que evoluíram muito, que não estavam na seleção do ano passado, nós achamos que a próxima seleção de 15 ou 16, ela vá para 60% a 70% de mudança, gente. Tá? Aqui alguns pontos que eu vou colocar e como a gente trabalha já na fase de treinamento, né? Depois de convocados, né? Todas na fase de treinamento, competição, todas as decisões são tomadas em conjunto pela CT, embora a palavra final seja da técnica, no nosso caso específico da Thelma, né? Falamos do papel da área médica, que em todas, isso é bom salientar, porque em todas as seleções que nós fomos, a área médica, tanto o médico quanto o fisioterapeuta, foram de fundamental importância para a gente, né? Eles trabalham antes do treino, durante o treino, pós o treino e à noite numa sala específica fazendo tratamento desses meninos para que eles possam estar em dia. Até porque muitos não, todos, eles não têm esse volume de treinamento de 2 turnos nos seus clubes, nas suas escolas, né? Mesmo os que moram fora do país, que jogam fora do país. Então, eles ficam mais propensos à lesão, a se machucar. E a gente tem um caso muito preocupante na época, que a gente não sabia como começar em 2018, porque o Felipe Mota veio da Itália com a contusão grave, não estava sentindo muito, mas estava lesionado, e o clube da Itália não queria liberar ele. E a gente assinou um termo, a confederação assinou um termo que iria cuidar dele, que ele não iria se lesionar. Eu não sei como foi feito esse termo, e não cabe a mim ou a Thelma saber sobre esses detalhes, e ele veio. Então, a gente foi tratando ele não treinava como os demais treinavam, e a gente quis poupar ele na competição. No primeiro jogo, ele não entrou de frente, no segundo jogo, não entrou de frente. E para piorar a situação, eu acho que 2 dias antes da viagem, quem torceu o tornozelo foi o Rodolfo Bolles. Ou seja, 2 atletas importantíssimos um ano antes estavam convocados, treinando e não poderiam começar jogando, né? Tanto é que a gente fez um jogo que não foi muito bacana, o primeiro em 2018, ganhamos. O segundo jogo, começamos com a mesma estratégia, rodando, porque a gente queria ter eles na segunda fase, né? Semifinal e final, 100%. E até o Felipe Mota estava chateado com a Thelma porque queria jogar mais. E ele não estava sabendo dessas condições, desse planejamento que a área médica e técnica estava fazendo para ele chegar a 100% na fase final, né? Então, é bom a gente saber disso, que isso é importantíssimo. A Thelma não pode opinar pelo médico, nem pelo fisioterapeuta, nem pelo preparador físico. Então, nessas reuniões, a gente faz um conjunto, pede a opinião de cada membro da CT e depois ela dá o aval. É isso aqui, ó. Todos os dias nós fazemos uma avaliação. Escutamos todas as partes da CT para dar uma resposta definida, que vem da tia. Nossas funções... Pode falar, tia. Fundamental para a gente a presença do nosso diretor técnico, porque ele é a nossa relação junto com o fisioterapeuta, junto com o médico, né? Que nem nós tivemos na Venezuela, o Vinícius, que é o menino de Campinas, no meio de um jogo, ele saiu, disse que tinha dor, contra a Venezuela, que eu não tinha visto. Então, o fisioterapeuta disse, ele não tem condições de jogar, ele não tem condições de jogar, não voltou para o jogo. Aí, Thelma, desculpa te interromper, eu acho que teu microfone deve estar esbarrando em alguma coisa, teu áudio está muito baixo, e se puder dar uma ajeitada no teu microfone, teu áudio está baixo e está com interferência.
Vê se você conseguiu agora. Agora acho que melhorou, sim. Então, aí a decisão, o fisioterapeuta passou para mim que ele não teria condições de jogar na semifinal de jeito nenhum, ele não estava pronto. Seguir, o Vinícius não tem condição de estar jogando, não tem. Aí, conversando com o Está Renato... muito ruim ainda, tia. Está muito ruim o teu áudio. E aí, vê se mudou. Está melhor agora? Deu uma melhoradinha. Você colocou o microfone aí, colocou o fone de ouvido e aí mudou o som pra gente. Esse microfone sem fio acaba o tempo, eu tenho que trocar. Se tiver ruim, vocês falam e eu vou dando uma ajeitadinha. Aí, eu conversando com o Renato falou, Vinícius não vai jogar. O Renato falou, como não vai jogar? Vai deixar para amanhã? Quem sabe se nós vamos estar na final amanhã? Aí ele foi, sentou com o médico, com o físio, e falou, não, ele tem que estar pronto para a semifinal. Aí também achei que era um pouco emocional, né? E não comecei com o Vinícius. Aí ele insistiu que eu deveria usar o Vinícius na partida para ver se ele estava pronto para o dia seguinte. Eu usei o Vinícius não tinha nada, era emocional mesmo, e a gente foi para a final e na final ele foi super bem. Era nosso melhor defensor. Exato, tia, bem lembrado. Ele era um bom defensor, ainda conseguia pontuar, tanto é que no semifinal e final pontuou bem, e além dele, outro excelente defensor e também pontuava bem, era o Mateusão, que não estava na relação de convocados. E a gente descobriu assistindo o CBC em 2017. E voltou a ser convocado em 2018, foi com a gente, foi convocado em 2019 e foi cortado lá em Belém devido a uma contusão. Senão ele estaria também entre os 12 lá. Aqui, gente, a gente está relacionando alguns pontos que a gente acha fundamental, principalmente para as regiões mais distantes, mais remotas desse país. Então, eu coloquei isso e eu acho que a gente vai desenvolver aqui, vocês vão entender um pouco dessa relação de um ponto ao outro. A gente fala muito sobre competições regionalizadas. Eu vou dar um exemplo do Norte e do Nordeste. Se tivéssemos competições mais regionalizadas, isso facilitaria não só o desenvolvimento da região, né? Iria aumentar o nível técnico das competições, o nível técnico dos atletas, o conhecimento técnico dos profissionais envolvidos, isso é fato. Até falo aqui que há uma tendência futuramente de haver campeonatos brasileiros regionalizados. Esse campeonato de base que a gente tanto fala, que acabou e que está para voltar, volta, não volta, mais para frente a gente fala sobre isso também. E vou dar uma luz para vocês. A Escola Nacional de Técnicos, isso ela tem que voltar o mais rápido possível. Já existe reunião dos grupos, o qual a Thelma faz parte, eu faço parte, eu acho que o Cláudio deve fazer. Não vi na reunião, mas algumas pessoas do feminino, como o Neto, está envolvido. Tá? Isso vai ajudar a gente padronizar o trabalho a nível Brasil. E nessa escola de técnicos, eles querem já descentralizar clínicas para todas as regiões desse país e com planejamento a ser seguido em todas elas. Tá? Isso vai ser primordial. Vamos aumentar o número de clínicas técnicas da FIBA, né? Não só da FIBA, como da própria CBB, que vai fazer isso interiorizando no país. Eu sou a pessoa responsável por essas clínicas técnicas da FIBA, e porque não tinha uma pessoa para seguir com esse trabalho dentro da confederação. A confederação, na gestão anterior, tinha 60 pessoas trabalhando. A confederação, nessa gestão, trabalham com 12 pessoas. Né? Então, me delegaram essa missão e eu estou em contato com as pessoas da FIBA desde o último curso. Né? A Thelma ficou como coordenadora do curso que haveria em São Paulo ano passado. Teve uma outra pessoa lá de Santa Catarina. No Rio ficou um outro, foi a única clínica que foi realizada. E a de Recife não pôde ser realizada também, só foi uma.
Então, a reunião que eu tive hoje de manhã, a reunião de vocês, já era com um membro da FIBA, para a gente ver se consegue fazer pelo menos umas 2 clínicas esse ano. Então, assim, a FIBA disponibiliza esses cursos para todo o país, não, para todo mundo. Cabia a gente provocar isso para isso acontecer. Então, isso está sendo feito mais enfaticamente e dentro em breve devemos ter novidades por aqui. E uma outra dificuldade que a gente teve, além da falta de comunicação ou de interesse das partes envolvidas ou que tinha vontade de fazer o curso, como eu externei para vocês que as pessoas não liam, não sabiam, muita crítica achando que isso deve ser um caça-níquel, isso deveria ser para ganhar dinheiro, né? E assim, eu não tinha argumentos para falar e eu também não cabia a mim procurar A ou B ou rede social para dizer que não era. As coisas aconteceram e para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha participado, nem tão pouco coordenado, e é uma clínica muito, muito organizada, um padrão internacional seguido por todos os continentes, onde você é avaliado todos os dias. Para quem fez as outras clínicas aqui no Brasil, sem citar nomes, ou instituições que fizeram clínicas, essa clínica da FIBA, você dá a sua frequência, a sua chamada na sua entrada, você tem 10, 15 minutos de tolerância, você faz o turno da manhã, aulas teóricas, depois você vai para a prática. Na prática, o conteúdo que é dado depois, como na nossa faculdade, você vai ter que fazer uma atividade, digamos, com 10 alunos, 4 bolas, 6 cones, sobre defesa, sobre ataque, enfim, sobre N situações. Então, assim, eu achei muito bacana o formato. E depois, no final do dia, tinha outro assunto da tarde, que também era feita avaliação, e no final do curso, uma prova teórica e depois prova prática. Então, a gente teve atletas profissionais como o Arnaldinho fazendo lá no Rio. Teve um cidadão de Manaus, que a gente estava muito preocupado com ele, com o emocional muito abalado. A gente achou que ele ia desistir do curso para ir embora, porque ele não estava conseguindo acompanhar. Né? E todos eles, sem exceção, morrendo de medo, como se fosse uma prova do vestibular, uma prova de um concurso, né, para poder ser aprovado. Então, assim, eu achei super válido, super bacana, porque dessa forma você consegue aprender, você consegue absorver o conteúdo. Até o menos interessado consegue puxar muito mais assunto, tirar muito mais proveito dessa situação. Então, vai ser feito dessa forma nas próximas clínicas, tanto FIBA quanto as clínicas que a CBB promover dentro do Brasil. Outro ponto que a gente botou aqui sobre os planejamentos estaduais. Por exemplo, na região sul, eu imagino que deveria ou deve seguir um padrão das 3 federações, que daí fica mais fácil o calendário de vocês, até pelas competições que vocês têm dos 3 estados aí. Eu já peguei alguns calendários, ou o Cláudio, outra pessoa já me mandou anos anteriores, por essa competição entre os 3 estados, categoria sub-13, 15, 17, eu acho. Que para daí, gente, está baseado nesse planejamento nacional. Então, assim, vocês vão se basear no nacional para vocês trabalharem. E a nacional vai olhar de vocês estaduais para também poder fazer o calendário dela. Eu acho que assim a gente consegue trabalhar melhor e desenvolver melhor a nível Brasil. Penso assim. E relacionado a tudo isso que foi falado aqui em cima, vai surgir essa massificação regional. Então, eu acho, principalmente, a região sul bem mais desenvolvida que as demais aqui para cima. Né? Não podemos falar da região sudeste, que estou, principalmente São Paulo, mas no passado eu via muitos atletas até do sul, na minha época, ir para São Paulo. Hoje eu vejo menos frequência um atleta do Paraná, um atleta de Santa Catarina está indo para São Paulo. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Tá? Essas clínicas de arbitragem e capacitação, elas estão acontecendo muito hoje via online, mas elas vão ser muito presenciais também. Vão haver muitas clínicas. Isso é bom salientar. Quase tudo que eu falei. Pode falar, tia. Depois que você terminar, eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio, do Paraná, mas eu acho que é melhor você terminar e depois eu faço essa pergunta para ele. 2 perguntas importantes. Tudo bem, tia. Já aqui, gente,
Treinos e competições, dificuldades enfrentadas. Isso é sobre as nossas etapas de treinamento, competição. Então, isso vai acalhar tudo sobre quase tudo que a gente falou até agora, né? As diferenças técnicas. Várias regiões do Brasil com trabalhos bem distintos. Então, vamos comparar um atleta do Acre com um atleta, sei lá, do Paraná, Santa Catarina, de São Paulo. Então, isso aí é complicado para a gente. Imagine a etapa vamos dar o extremo, a etapa que nós tivemos de 6, 7 dias em Belo Horizonte 2017, se a gente tivesse um atleta dessa região remota, com um volume de jogo, que às vezes o menino não joga nem 10 jogos no ano no seu estado, na sua federação. Como é complicado para a gente, né, para tentar padronizar esse menino junto com os demais para poder jogar. Já teve menino que não conseguia passar do meio da quadra no treino de seleção brasileira. Diferenças físicas. Isso aqui, gente, eu conversando principalmente com o Diego, cara, a maioria dos clubes, escolas, associações no Brasil não tem uma preparação física. E as que têm, poucas têm com condições adequadas. Então, na conversa que nós tivemos, nem em São Paulo nós temos isso. Quantos aí no estado de vocês não tem um técnico que é o preparador físico, que é o psicólogo, que é o assistente, que é o roupeiro? Então, assim, isso aqui também chega a interferir no resultado final lá na frente. É bom dizer a vocês também que eu não estou falando isso como uma crítica para a região A, região B, ou que todos deveriam fazer isso. Eu estou relatando as dificuldades que nós temos quando nós estamos com a seleção montada para treinar. Tá? É bom dizer isso para ninguém imaginar que está sendo julgado. Essa relação volume e intensidade. O trabalho é feito com prudência, mas como precisamos acelerar devido à etapa curta, como essa da Venezuela, sempre acontecem lesões ou muitas dores musculares. Então, em Belo Horizonte, teve dia que a gente teve 7, 8 atletas para treinar. A gente começou, fez uns arremessozinhos, daqui a pouco puxou os meninos, levou para o hotel, mandou dormir, descansar. À noite a tia com a prancheta, eu com a prancheta, fomos passar nossos movimentos com os meninos. E na hora, né, eles meio tímidos, primeira seleção, muitos não conheciam a Thelma, muitos não me conheciam, tímidos, todo mundo sabia tudo. Aí eu, tá bom, tá muito fácil então, todo mundo sabe tudo. Beleza, toma a prancheta, explica para mim agora. Ninguém sabia nada. Então, nesse dia, a gente foi dormir quase 3 da manhã, mas a gente conseguiu desenvolver bem essa parte, já que nós não tínhamos quadra, não podíamos usar quadra devido ao desgaste físico desses meninos. Outro ponto muito bom, e isso aqui aconteceu também com a gente, tá? Adaptação ao trabalho da comissão. Então, muitos atletas de diversas regiões do país, outros de regiões privilegiadas, mas com técnicos que seguem uma filosofia, um pensamento diferente do meu, do seu, do da Thelma. Então, aconteceu situações de você explicar certa situação de jogo para o menino que ele nunca tinha visto, nunca tinha treinado, não sabia, né? Sem falar das suas dificuldades de leitura de jogo, né? De fundamento, de trabalho, de tempo de trabalho. Então, isso acontece muito, principalmente na primeira seleção. Na segunda em diante, a gente já consegue ter uma melhor qualidade, mas na primeira é muito complicado. Outro ponto aqui, ó. Todas as seleções nossas, nós tivemos problema com isso aqui. Calendário. Nós temos o calendário sul-americano, que é diferente do americano, que é diferente do europeu. Então, isso atrapalha demais as nossas convocações. O Felipe Mota veio mais porque a família queria aproveitar essa oportunidade para vê-lo também, que ele vem poucas vezes ao Brasil, e os avós já são bem velhinhos, e inclusive viajam com a gente para acompanhar o Felipe. Eu acho que a maior fase dos avós com o Felipe é quando ele está na seleção brasileira, tá? Então, e isso nos ajudou. Mas nos demais, muitos não vieram pelo calendário. Então, é uma coisa que a gente tenta conversar muito, já que hoje nós temos membros do basquete brasileiro dentro da ABASU, que é a Confederação Sul-Americana de Basquete. Temos 3 membros da Confederação Brasileira dentro da FIBA América. Então, estamos tentando minimizar essa questão de calendário.
né? E, por sinal, no próximo ano ainda não vai ter como ajudar ou como resolver, devido a esse ano atípico 2020, tudo vai ser estrangulado, né? Vai ser um calendário enforcado. Então, a gente ainda vai ter dificuldade, mas já vai ser melhor do que anos anteriores, porque, coincidentemente ou não, as competições do próximo ano vão ser próximo das férias do calendário europeu e americano. Outro dado importantíssimo aqui, ó, nós não temos estatística nas competições de base. São poucas as competições no Brasil, como Jogos da Juventude, o CBC, que você consegue chegar a um scout. Tirando essas competições, deve haver mais uma ou outra, não me lembro, não vou relatar, mas é remoto. Então, para você observar, para você analisar, para você pesquisar, fazer comparações de atleta, é complicado. E você seguir o que um técnico diz, sei lá, eu não conheço o técnico da região, digamos, do sul de Minas Gerais. Meu atleta é muito bom, meu atleta é isso. Todos que fazem contato com a gente têm o melhor atleta do Brasil. Imagine para vocês se todo o melhor atleta do Brasil forem chamados, né? Então, já houve em seleções anteriores até problema político de um estado do sul, que existia 2 grupos rivais e tinha um atleta que o cara julgava ser muito bom. Isso não foi na seleção da gente, quero dar um exemplo. E esse menino foi convocado. Aí o grupo rival da mesma cidade disse que o outro era 1000 vezes melhor. E eu acompanhei essa seleção, eu fui técnico convidado dessa seleção lá em São Paulo na época. Um atleta tinha 2,5 metros, vingou, está até hoje jogando aí, já foi para fora, hoje está no NBB. E o outro era um cara de 1,75 m, gordinho, as pernas curtas, todo cabeludo, todo peludo. Ou seja, por uma questão política de rivalidade, aconteceu uma coisa como essa. Então, é importante a gente ter essas informações, fazer esse cruzamento de dados, para a gente poder também não errar. Lembrando que sempre vai ter um atleta ou outro que não vai ser chamado, que a gente vai errar sim. Aqui é o calendário que foi lançado já para 2021, gente. A gente vai começar a trabalhar, a FIBA vai começar a trabalhar já em dezembro desse ano. Já vai ter um sul-americano feminino e masculino sub-18, tá? E o que está de roxo aqui, competições femininas. O que está aqui em azulzinho claro são os eventos masculinos, tá? Então, assim, a gente vai ter o sul-americano, a categoria que eu e a Thelma trabalha, já no final de abril, começo de maio, e posteriormente, já em junho, vamos ter a Copa América. Então, a gente vai ter uma seleção que deve treinar em média 20 a 24 dias, vai para a competição, volta, vai para casa para passar 15 dias, 20 dias ou menos, e vai ter que se apresentar de novo para disputar a Copa América. Então, isso vão ser em quase todas as competições ou categorias que a FIBA realiza eventos, né? Inclusive, eu já tinha relatado aí para você, Cláudio, aonde tem lá a competição sul-americana feminino, foi trocado. Essa data aí vai ser o masculino e onde tem o masculino vai ser o feminino. Então, o calendário está enforcadíssimo. Há possibilidade de mudar uma coisa ou outra, mas praticamente está batido o martelo que o calendário é esse. Eu acho que também não deve estar muito visível algumas coisas para vocês, mas depois eu pego do meu computador, que está uma resolução melhor, mando para o e-mail de vocês aí, e posteriormente vocês também podem soltar. Eu tendo o aval lá, vocês podem soltar, passar para quem vocês quiserem. Fechou? Pode falar, tia. Eu queria perguntar, a gente falando em regiões, em estados, eu queria perguntar para o Cláudio, assim, o melhor campeonato que, quando eu vou, eu encontro as equipes mais fortes, 14, 16 anos, é o campeonato de Brasília Minas Tênis. E todas as vezes que eu fui, eu sempre encontrei o Círculo Militar do Paraná muito forte. Sempre. Aí eu pergunto para você, e esses meninos? Aonde eles estão? Aonde eles vão? Eles têm uma sequência de trabalho?
Porque, olha, eu disputei 3 campeonatos em Brasília e nos 3 campeonatos de Brasília, a equipe do Círculo Militar do Paraná é muito forte. O que acontece? Que a gente não consegue, por exemplo, ter um menino bom no lateral, na ala, em seleções. Daniel e o Alexandre podem responder que eles trabalharam no Círculo. Alexandre, por favor. Temos o melhor. Para mim está bem cortada. Para mim ficou bem cortada a fala da Thelma. Se ela pudesse repetir, não sei se é só para mim. Vou repetir assim, olha. Para mim, a gente, o Pinheiro sempre disputa o Sul-Americano em Novo Hamburgo. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem agora. E aquele campeonato Brasília-Minas Tênis. E todas as vezes que eu fui, o Círculo Militar do Paraná sempre foi equipe muito forte. Então, eu pergunto assim, um excelente trabalho. Por que a gente não tem, por exemplo, a gente, não sei se é época, a gente não consegue, por exemplo, um menino bom do Paraná para a seleção? Uma indicação, alguém que indique. O que acontece com esses meninos? Eles vão para fora do país, eles param de jogar. Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque a gente tem Círculo Militar aqui em São Paulo e me marca muito esse Círculo Militar do Paraná, sempre com equipes boas. Então, Thelma, a gente tem vários meninos que saíram daqui, né? Alguns foram para a Espanha, tem um menino, inclusive, que foi destaque aqui, ele era sub-14, ele foi destaque no sub-15 aqui, e ele foi para os Estados Unidos agora, em 2004, Cauê. Mas a maioria dos meninos estão saindo, né? A gente, depois dos 15 anos, está ficando pouca gente, né? Na geração 2002, foram 2 para a Espanha, foi o Gabriel Machado e foi mais o outro menino, que esqueci o nome, o grande, o André. Então, depois dos 15, está difícil a manutenção dos meninos aqui, mas até os 15 a maioria estão ficando. Né? Eu vou colocar alguns meninos mais velhos também, que a Thelma falou. O Léo Demetrios, pô. Então, por exemplo, que estavam aqui, que foram destaque, que jogaram no Círculo ainda na minha época, né? O Léo Demetrios, o Fernando Sassamendi, que está na lista, foram de seleção, né? Médios também foi na seleção, o Vitor Giuliato, que hoje está na Itália jogando, o Vinícius, que acabou parando, o Vitor Demetrio, irmão do Léo, que jogou NCAA, jogou na Itália, chegou a pegar a seleção italiana também, e mais alguns meninos mais novos também. Então, esses que eu falei 7 nomes, só um não joga mais. E os outros todos continuam jogando. Porque o Paraná tem um excelente trabalho. Eu sempre acompanhei. E aí, esses 3 anos, a gente não teve um menino do Paraná. Entendeu? O Carlos falou do João, dos agentes. Eu também tenho muita amizade com os 2 agentes daí. Que foram eles que me indicaram o Paulo de Foz do Iguaçu. E a gente tem um menino, a gente precisa de saber desses meninos, tá em evidência aí, tá em contato com eles, mesmo saindo do país, né? O Brasil é importante. Exato, tia. Olha, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu achei assim bem legal, a gente fala das escolas de treinadores, o perfil do atleta para a seleção. Eu acho que assim, o perfil do atleta, o menino tem que ter tempo de quadra, o menino tem que ser físico. Tá? Eu ainda sou naquele pensamento que uma equipe de basquete sem aquele menino pequeno é difícil. Eu sei que, Carlos, as poucas coisas que a gente não bate é em relação assim, por exemplo, e o Iago vingar. Eu acho que o Iago já vingou, tá? Então, o menino pequeno é fundamental. O Kleber de Rondônia, foi o melhor jogador esse ano que passou aqui em São Paulo.
Ele foi eleito o melhor jogador na categoria. Então, eu acho que esse perfil do nosso atleta é fundamental. Então, o Toca, que é do Sul, que está trabalhando aqui no Palmeiras, em São Paulo, com a gente, ele fez uma pergunta para a gente na live do Norte e Nordeste, que eu achei super interessante. Ele perguntou assim, vocês mandam o playbook, a movimentação que vocês vão usar na seleção para os atletas? Eu falei, então, a gente manda entre nós técnicos, manda para o diretor técnico da CBB, e eu achei isso fundamental. Por exemplo, a gente vai ter um menino do Paraná. A gente, com um mês, ele sabe que ele vai ser convocado, né? A gente já tem esse trabalho preparado. Eu acho legal a gente estar mandando para os técnicos hoje, a curto tempo, eu acho uma coisa legal. Por exemplo, o menino vai ser convocado e ele está se preparando, o técnico ajudando dentro do que a gente vai estar trabalhando na seleção. O que vocês acham? Eu acho que isso eu queria perguntar para o Cláudio, que está aí no feminino. Eu acho que a curto prazo é uma situação legal. Na verdade, a gente parou tudo, né, Thelma? A gente teve a experiência do 14 ano passado, teve pouco tempo de treino também. E a gente ia fazer dessa maneira, né? A gente então, tem um grupo com as meninas, acrescentou com as meninas que podem ser convocadas. E assim que bater o martelo, que for a data mesmo, a gente vai fazer dessa maneira. A gente já vai, com certeza, a gente já vai mandar para elas o que nós vamos usar, mandar para os técnicos das atletas para eles ir preparando, né? Para elas irem se habituando da forma que nós vamos jogar. Isso, é uma forma mais curta, né? Mais rápido da gente... do menino... O Webley, que está lá... Do menino e da menina não chegar tão, assim, zerado, né, na seleção, tão perdido na seleção. Pode tocar aí, Carlos. Não, só dando exemplo, só quero dar um exemplo aqui que eu já tinha falado anteriormente e disse que eu ia voltar, né? Isso aqui é o aplicativo Stat, a plataforma Stat, que é a concorrente lá do Synergy, que isso aqui tem uns jogos do Brasil na Sub-16. Quem viu eu abrindo tem N nomes de atletas da base que eu pesquiso. Aqui, nesse banco de dados, tem jogos europeus, tem jogos americanos, tem N competições que você possa estar observando o atleta. Então, o cara que administra essa plataforma, uma das questões que a gente está batendo para fechar contrato com ele é ter mais jogos de base, que a gente quer usar isso mais para a base. Então, é muito bacana esse aplicativo, essa plataforma, e você pode, através desse vídeo aqui mesmo, você analisar o jogo, você fazer a edição aqui mesmo, e do lado aqui, onde vocês podem ver, já baixa. Então, é muito prático. Então, eu já comecei a fazer isso, e na minha conta, que estava como experiência, tinha alguns jogos da base que não estavam. Aí eu fiz um teste de puxar do meu computador ou de puxar da internet um jogo que eu sabia que tinha na internet ou no meu computador, e ele aceitou. Aí acusou lá na plataforma, ele me ligou perguntando se eu queria que ele baixasse certas competições. Então, isso vai ter para a gente. Então, isso vai ser muito bacana. E depois o Cláudio tem mais até para falar sobre isso, que eu já passei informações para ele, para o Marival. Eu acho que vai ser bom para ajudar o nosso trabalho de garimpar, de desenvolver, de evoluir. Tem muita coisa bacana nisso aqui. Tranquilo? Deixa eu seguir aqui. Será que não tem perguntas? As pessoas também não querem perguntar? A gente para agora, tia, até porque a gente praticamente acabou, tá? Gente, eu espero poder ter ajudado em alguma coisa, tá? Eu acho que estou aqui aberto para questões, perguntas, eu, a tia, e estamos no grupo de companheiros de trabalho, de amigos. Sabemos das dificuldades, que não é de agora, é de muito, mas estamos tentando solucionar da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção de todos aí. Valeu, Carlos. Valeu, Thelma. Obrigado.
Eu vou falar e dar a preferência, vamos dizer assim, para o Cláudio e para o Fábio, né, que são nossos coordenadores das seleções estaduais aqui. Cláudio e Fábio, se quiserem fazer alguma observação, por favor. Vai lá, Fábio. Você, ó, naipe masculino, fica à vontade aí. Então tá, deixa eu falar. Bom dia a todos. Peraí. Todos, obrigado aí pela contribuição aí do Carlos e da Thelma. A gente está em contato com o Carlos alguns momentos para falar de alguns atletas do Paraná, que esses atletas que até a Thelma comentou, teve vários atletas geração 2003 que acabaram saindo daqui com 14, 15 anos, estão em São Paulo, principalmente de Londrina, foi bastante atleta, né? Então, a gente também está perdendo os nossos principais atletas aí meio cedo. Mas o que eu vejo assim nas seleções, assim, desde a época que eu tive uma participação, do momento, por exemplo, um atleta 14, ele sai da seleção, seja ele tendo participado da competição principal ou só dos treinamentos, para a sequência, né? Como que é feito esse acompanhamento, além de observar vídeo, conversar com o técnico? Eu acho que esse desenvolvimento fora da seleção que a gente tem que buscar algumas estratégias, né? Para esse menino continuar no processo de desenvolvimento, né? A gente sabe que do 14 para o 15 muda muito, do 15 para o 17 muda mais ainda, e depois para o atleta que segue, muitos param no meio do caminho, outros que não eram os destaques na categoria de base, eles se tornam profissionais. E a gente sabendo que não tem possibilidade de fazer etapas de treinamento com tanta frequência como a gente gostaria, o que vocês pensam em relação a isso? Como que a gente pode ter um trabalho mais integrado assim de clube com as seleções? Posso falar primeiro, Carlos? Deve. Assim, eu queria colocar que, na verdade, a gente tem uma ausência de contato com esse atleta pós-seleção, né? A não ser que, assim, é uma coisa muito constrangedora para a gente, principalmente eu de São Paulo, quando o menino é assim. Nós tivemos um exemplo de meninos que saíram daí, por exemplo, foi na seleção, eles sentem que falta experiência, que falta quadra, né? Alguns comentaram comigo, poxa, eu estou vendo a diferença que do Paulo agora aqui na seleção do que o Paulo que estava em Foz, né? E aí o que acontece? Às vezes, esse menino, ou o pai desse menino, procura a gente para ele vir jogar em São Paulo. Tá? Eu sou uma pessoa que sou totalmente contra isso. Por quê? Porque a gente cada vez vai centrando mais São Paulo, e não vai fortalecendo os outros estados do país. Eu sempre disse assim, Campeonato Brasileiro de Seleções. Por quê? Menino que nem o Kleber, que é de Rondônia. O Kleber hoje está comigo no Pinheiros. Tudo bem, está jogando comigo no Pinheiros. Mas se tivesse seleção de seleção brasileira, Campeonato Brasileiro de Seleções, o Kleber tinha que jogar para Rondônia, não jogar para São Paulo. Desde que eu comecei, eu fui técnico de seleção paulista N vezes, eu sempre coloquei, para a gente ter um crescimento no basquete brasileiro, o menino que saiu do seu estado, ele só pode jogar no seu estado. Tanto é que, assim, no Pinheiros, eu sempre tive muito menino de Minas. E eu sempre fiz questão de ceder que o menino de Minas fosse jogar para a seleção mineira. Tá? Então, o último que aconteceu isso, o Bernardo jogava comigo, o Bernardo foi jogar para Minas. Então, essa sequência é uma ausência de contato da gente muito grande.
que dentro dessa plataforma que o Carlos colocou aí, a gente tem que acrescentar. Tem que ter um acompanhamento com certeza, né? Para não ficar, a gente não continuar dessa forma. Ele só tem chance se ele vier para São Paulo. Isso tem que ser mudado. Então, eu acho que eu não respondi muito para você, mas é uma coisa que eu penso. E uma outra sugestão minha é que fosse assim, por exemplo, no CBC, tem um time do Acre que vai disputar um campeonato. Eles tivessem o direito de trazer 2, 3 meninos de São Paulo, de um outro lugar forte, para ajudar. Da mesma forma que você está no período sem jogo, o menino do Acre, o menino de fora, pudesse vir jogar em São Paulo, fazer uns jogos sem o compromisso, sem o vínculo. Olha, ele é do Pinheiros, ele é do Acre, ele é do Remo. Então, eu acho que isso seria uma forma da gente fazer uma integração, massificação. Não ajudei muito, mas é meu pensamento. Tia, Carlos, vou só te pedir um favor, se puder tirar a tua tela, tirar a apresentação aí. Eu vou descompartilhar aqui. Aí, beleza, perfeito. Pronto. Respondendo aí também o Fábio, não tem esse acompanhamento muito próximo, mas hoje em dia, por exemplo, eu sempre procuro saber de alguns atletas, seja no Brasil, seja fora, como é que ele está. Então, os lá de fora, como são minoria, eu tenho um contato maior via agente, via o técnico, criei amizade, né? E aqui do Brasil, eu falo, tia, o atleta, sim, se ele for para tal lugar, porque não adianta o cara ficar, por exemplo, em Pernambuco, vou dar meu exemplo, meu estado, o moleque vai ficar aqui para jogar um estadual com 3 times, 4 times, e você vai querer depois questionar por que esse menino não foi convocado. Então, houve um problema desse no meu estado, do menino que jogou um CBC sub-14, sei lá, foi 2018 ou foi 2019, onde os 5 maiores clubes do Brasil e de São Paulo não estavam presentes. Né? E outra, as pessoas têm que saber que a referência para uma convocação ela não é só o CBC. Porque se fosse assim, nenhum atleta que joga no exterior poderia ser chamado. Né? O fato do moleque ser brasileiro, onde ele quer que ele esteja jogando, for competição de nível, a gente vai ver ou vai chegar informação para a gente. Então, hoje, através dos meios que nós temos, Fábio, dá para a gente saber uma noção do menino, um monitoramento melhor, até de um grupo maior, para tentar ser mais justo nos anos seguintes. Então, todos que foram em 17, a gente sabia de como eles estavam nos seus clubes. Então, por exemplo, a gente sabe do ano passado, por exemplo, tem atleta que teve menino que está muito mal, tem menino que evoluiu muito. Então, desse nós temos noção. E através dessas plataformas, a gente vai ter que saber dos clubes. Imagine se todo mundo tiver uma plataforma de informação dos seus clubes estaduais ou a nível Brasil, para vocês verem, estudarem taticamente, desenvolvimento de atleta. Fica mais fácil. Então, assim, a gente vai ser ajudado por clubes e pelas competições. Penso dessa forma. Uma outra coisa também, Carlos, por exemplo, vou dar um exemplo do Pedrão, de Praia Clube. Pedrão, ele era o 13º, foi cortado. Na outra seleção de 2018, ele foi convocado. E assim, eu fiz um relatório, eu coloquei para ele, entreguei na mão do pai dele, o que ele precisaria, o que faltou para ele ficar na seleção, para ele tentar melhorar. Tá? E, assim, a indicação dele para ele ir para a NBA lá no México com o Goese veio através da gente, da seleção, e foi fundamental. Aí chegou na seleção, na Copa América ano passado, que era o Filé, ele foi titular. Né? Foi titular. Então, eu acompanho o desenvolvimento do Pedrão com o Goese, que o Goese é como se fosse meu filho, do Rodolfo, que o Rodolfo saiu do Pinheiros e foi embora para o CBC. Eu acho que tinha mais aqui mesmo. Né? Tem que desenvolver. Eu acho que nós, técnicos, nós não somos donos do atleta,
né? A gente não tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no desenvolvimento do atleta pro país. Desde que eu me tornei técnica, eu sempre pensei, eu gostaria que o meu atleta chegasse onde cheguei. Então, o meu trabalho, a minha dedicação é totalmente para o atleta, não é para mim chegar na seleção. Essa é a minha cabeça. Legal. E só uma outra pergunta, questão de, sabe, né, que nem sempre um moleque de 14 anos, o grande, por exemplo, é o melhor que deveria estar entre os 12. Vocês procuram sempre levar, tem um percentual, na verdade, assim, de atletas que vocês sabem que não tem tanta condição de estar na quadra, ali no sub-14, sub-15, mas é o caso do Jonas, assim, por exemplo, mas que com 16, 17 provavelmente será um diferencial para a seleção. Vocês têm um percentual, um equilíbrio? Qual que é o equilíbrio que vocês procuram manter? Nós temos assim, uma leitura da CBB, tá? Do que fazer. E a gente sempre se preocupa no 11º e 12º jogador, pensando em um menino maior, um menino que tem uma perspectiva futura. Tá? Tanto é que essa última seleção aí, sub-19, né, em 2019, era uma equipe que não era com meninos de pouco tempo de quadra, não tinha muito físico, a exemplo do menino do Berlândia, né? E ele foi para a seleção e, assim, o Jefferson falava, ele é um menino que tem perspectivas de futuro. Ele foi, agora esse ano, no começo do ano, ele foi para o México para fazer um treinamento lá com o Roese. Eu tenho a leitura do Roese dele para mim, eu não passei para a família. E, assim, o que aconteceu? Os técnicos no Minas acharam que a gente estava forçando uma situação para o menino vir para São Paulo, quando na verdade não era, quando na verdade foi insistência da mãe para o menino vir para São Paulo ou que eu conseguisse que ele fosse fazer um treinamento no México, tá? Então eu acho que a gente tem que ter esse perfil, sim, pelo menos 2 jogadores com perspectivas de futuro. Nós tivemos Paulo, nós tivemos Pedrão e nós temos hoje o Jonathan. Só para finalizar, eu achei legal que vocês falaram dessa questão da parte emocional, parte psicológica, né? E o exemplo que vocês falaram do Paulo, né, cara? Não teve muito reciprocidade da parte dele, né? Às vezes o técnico quer mais que o jogador. Como é que tem algum acompanhamento, não só de vocês, assim, mas vocês procuram ter ajuda de psicólogo ou de algum profissional mais voltado para essa área, assim? Olha, eu acho, não, nós não temos uma parte de preparação psicológica hoje na base, tá? Agora, eu faço questão de falar que a CBB se preocupou muito com a parte de nutrição do menino que vem. E eu delego muito o resultado do nosso título na Venezuela para a nossa nutricionista, a Denise. E a gente sabia que na Venezuela está ruim, não estava, está muito ruim, né? E que os meninos tinham que estar preparados, bem alimentados, para passar os 15 dias que a gente passou na Venezuela. Então, eu acho que é um segundo momento, essa parte psicológica, porque assim, o tempo é muito curto que a gente tem com os meninos. A gente tem 10 dias, 12 dias, 15 dias, a gente está decidindo essa seleção. Né? A compra de passagem para fora do país tem que ser um pouco mais adiantada, né? Então, eu acho que para o segundo momento, para essa faixa de idade de 14, 15 anos, eu ainda acho que vai demorar um pouquinho. Concordo, tia.
concordo. E assim, só Valeu, voltando Fábio, valeu. Não, desculpa, Carlos, fica à vontade, fica à vontade. Que daí eu só vou fazer o seguinte, aí eu vou passar para o Cláudio, tá? Aí a gente finaliza com uma pergunta do Arodi, tá? Beleza? Fechado. Aí depois do Arodi é o... Só colocar mais uma coisa, Carlos. E assim, quando eu fui trabalhar no masculino, eu me preocupei em estudar psicologia, tá? Para me preparar. Sou formada em psicologia e pedagogia também. E assim, muito para me preparar, para me ser técnica do meu filho. E quando a gente está na seleção, a gente conversa bastante, eu, Carlos, o Chicão, o Jefferson, e a gente tenta ajudar desse lado da melhor forma possível. Carlos. Boa, tia. Eu estou vendo aqui que o João falou e o Cláudio comentou sobre o brasileiro de base. Relevante esse comentário, até porque eu já comentei numa live anterior, já falei isso em particular com o Cláudio. Estão se lutando para se fazer esses brasileiros, para voltar, mas a população tem que saber que esse dinheiro do governo federal ele não existe mais. Então, a Confederação Brasileira de Voleibol, que é a mais rica do país, hoje ela dá 6 passagens aéreas para você, do seu estado, participar de um brasileiro. Todos os outros custos são ou é a federação local ou são patrocinadores. Então, eu digo isso com toda clareza, doa quem doer, mas é a verdade. Se estão achando que um dia vai voltar o teu brasileiro que tinha no passado, isso não existe mais. Isso é por causa da política do governo atual. Então, é bom que saibam disso. O que está tentando ser feito são brasileiros regionalizados para depois chegar numa fase nacional. Então, por exemplo, o regionalizado do Sul, o do Nordeste ser feito para depois chegar no nacional. E esses regionalizados com apoio da iniciativa privada ou do governo estadual ou do municipal dessa cidade sede. Então, é bom que saibam disso, porque uma competição brasileira do passado ela custava 2,5 milhões. A CBB quer fazer 3 categorias, são quase 8 milhões. E a CBB hoje trabalha em cima de um orçamento anual de 4,5 milhões. Como é que se faz isso? Então, assim, a gente tem uma cobrança muito grande, eu também cobrava muito e hoje eu fico batendo cabeça com os caras em reuniões para saber como é que a gente pode otimizar isso, porque vai melhorar o nosso trabalho de garimpar, de olhar, de observar e desenvolvimento também dos atletas. Como é que vai ser feito isso? Isso é uma dor de cabeça e que o Gui, o Marcelo, o Fontinelli se batem todo dia que eles querem voltar. Agora, tem que achar um denominador comum, uma conta que feche. Hoje ela não fecha. E hoje nenhuma federação tem brasileiro. Não é handebol, não é vôlei, não é nenhuma. Tá? E é bom que as pessoas saibam disso também. Cláudio, quer fazer alguma observação? O Fábio queria falar? Falar, Fábio, ainda? Desculpa. Não, só queria agradecer a Thelma e o Carlos aí pelas ponderações aí. E a gente sempre está torcendo e sempre à disposição aí para ajudar vocês aí no que for preciso. A recíproca é verdadeira, viu? Estamos aqui em São Paulo, Pinheiros, eu sou coordenadora de escolinha até 19, nós estamos abertos aqui para o que vocês precisarem, viu, gente? Vamos finalizar com a pergunta do Arodi agora, Arodi? Fique à vontade. Bom dia aí, pessoal. Parabéns, Carlos. Parabéns, Thelma. Pergunta para a Thelma. Ô, Thelma, outro dia na live do Mariano, você comentou aí sobre essa busca de atletas de vocês aí. Foi legal hoje na apresentação, deu para ver bem a organização, né? Como que vocês estão se mexendo aí. Eu queria saber de você, qual que é o seu ideal? Como que você vê que seria o ideal de uma comissão técnica no Brasil hoje estar trabalhando? Só para a gente ver a dimensão que vocês estão trabalhando e como que seria o ideal. Eu acho que nós poderíamos ter mais técnicos trabalhando juntos, tá? Porque o nosso continente, eu acho que, por exemplo, assim, mais dividido, norte e nordeste, Carlos, eu aqui em São Paulo, ter alguém do sul, eu acho que a gente precisaria ter, eu sei que é caro, é mais difícil, mas
mais cabeças pensam melhor. Então, eu acho que a gente poderia, em cima assim, da gente pensar, por exemplo, um psicólogo na base, a gente ter pelo menos um a mais para estar trabalhando com a gente já tem o preparador físico, e o menino sente assim no começo, é constrangedor, né? E comunicação. Eu, na seleção, eu acho que o Carlos estranhou trabalhar comigo um pouquinho, o Jefferson, o Chicão, porque assim, assistente não assiste. Eu acho que assistente tem que trabalhar. Eu acho que a gente tem que dividir o trabalho. O basquete, ele é um esporte de frações de segundos, onde a gente tem muita coisa que ver, que pensar, e se a gente trabalhar em equipe, é muito mais fácil. É o que eu tento trabalhar. E assim, agora o Carlos, a gente se dá muito bem, né? A gente se identificou muito bem. O próprio Felipe, o segundo preparador físico que está com a gente, e o Chicão. Então, eu acho que desta forma, eu acho que a gente chega a um denominador melhor. Essa é a minha cabeça, é o que eu vejo, é o que eu penso. Tá? Um outro exemplo que eu falei, que eu dei, por exemplo, eu sou de família de pais paraenses, tá? Belém do Pará. E eu sempre tive contato com o pessoal do Remo e do Paysandu. Meu pai era Remo, minha mãe era Paysandu. Então, o pessoal me mandava mensagem no Pinheiros e os meninos vinham treinar comigo nas férias de julho, 15, 20 dias, e depois voltava um pouquinho para Belém e ia embora para os Estados Unidos. Tá? Então, eu acho que isso é legal, é um intercâmbio. Tá? O menino está lá, lá longe, quer ser visto. Vem para cá, meu marido é preparador físico de futebol. Eu sempre trago, vem sempre menino, fica aqui em casa, pais, o Carlos mesmo, na seleção de 2018, o Carlos veio, ficou aqui uma semana para a gente estar estudando, estar conversando. Então, eu acho que o trabalho em equipe é fundamental. Não sei se eu respondi. Sim, obrigado. Parabéns. Beleza, então. Vamos aproveitar e agradecer a todos aí, agradecer muito o Carlos e a Thelma, agradecer a CBB também, a presença de todos e, obviamente, finalizar com a palavra do nosso presidente, Marival. Bom dia a todos novamente. Não, é muito importante essa situação, né? Mas eu estava conversando com o Cláudio, uma das possibilidades que a gente faz aqui no Paraná, a gente faz muitas seleções de desenvolvimento, né? Tanto masculino quanto feminino. Então, na categoria 13, acaba conseguindo uma quantidade bem maior de jogadores, na 15 um pouco menor e na 17 realmente acaba finalizando. E uma das propostas que nós tínhamos feito para a CBB era justamente essa situação de poder fazer os campos, né, os treinamentos em várias regiões do país, de acordo com a prefeitura, com o apoio das prefeituras. Aqui a gente tem muito apoio das prefeituras, sabe? Chega para Terra Rica, para Foz do Iguaçu, para o pessoal aqui para Londrina, Ibiporã, várias cidades, Toledo, né, Ponta Grossa, várias cidades aqui, a gente fala assim, ó, vocês têm condições de arrumar um alojamento para nós, uma situação de alimentação? Muitas vezes a gente é bem acolhido. Se nós da federação somos bem acolhidos, se for a CBB também seria, acho que com vários locais do país. Mas é uma proposta que a gente sabe que não é tão fácil de conseguir, né? Mas nós poderíamos tentar, né, dessa situação. E daí, em vez de deslocar todo um grupo, todos os atletas para um local só, poderia, de repente, alguém da comissão técnica, um olheiro, alguém da própria região, que vocês têm os contatos, né? Aqui no sul, vamos reunir uma cidade lá do sul do país. No Nordeste, mesma situação. No Norte, que é um pouco mais complicado, né? Mas era uma situação que a gente pode tentar desenvolver um pouquinho mais para frente sobre isso, sabe? Com relação à questão dos brasileiros, concordo com o Carlos, a gente está em contato com o Fontinelli, com o Marcelo, até o Paraná estávamos tentando auxiliar nesse sentido. Estávamos programando aqui o Sul-Sudeste esse ano, né, de seleções, concordo com o que o João colocou, e realmente é um dos melhores locais para você observar os atletas como um todo,
tanto masculino quanto feminino, mas realmente, da maneira como era feito antes, dificilmente vai acontecer, né? Porque ficar em hotel, com tudo pago, com um monte de coisa, muito complicado, com todas as situações. A gente sabe que para uma categoria só ia ser de 7 milhões a 8 milhões de reais, né, Carlos? Então ia ser um pouquinho mais complicado. Mas vamos ver que, de repente, as federações mesmo têm que estar se coçando com relação a isso. Nas nossas seleções aqui, no Sul Brasileiro de Seleções, a cidade sede tem que estar oferecendo a alimentação, né, a hospedagem é feita em alojamento, mas as federações têm que estar viajando. Eles têm que buscar o deslocamento, né? Então, tanto é que foi até uma conversa entre nós, eu, o Fábio e o Caberlon do Rio Grande do Sul sobre isso também, de que maneira que poderia ser melhorado isso, né? Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos tentando melhorar a situação das regiões, consequentemente da CBB e das seleções brasileiras. Obrigado, Thelma, obrigado, Carlinhos, e obrigado a todos aí que estiveram presentes. Queria agradecer, eu tive muita vontade de assistir esse campeonato, eu sempre leio esse campeonato brasileiro do Sul aí de seleções, que deve ser bem de um bom nível, e eu sempre perguntei muito para as pessoas, deve ser bem legal. E eu também gostaria de dar parabéns para vocês, porque eu acho que o trabalho de vocês aí é excelente, não deixa nada a desejar. Tanto é que os jogadores de vocês estão toda hora fora do país, toda hora aí se destacando. Obrigada. Boa, tia. Eu também queria parabenizar a Federação Paranaense, que eu acho que é um exemplo a ser seguido no país, né, como a Federação Catarinense. E eu até comentei em off com algumas pessoas, a Trimania, o dono da Trimania é um pernambucano do interior, de Caruaru, né? Pô, agora é erradicado em Santa Catarina há muito tempo. Então, eu vejo essas duas federações e lá tem esse diferencial. Vocês conseguem fazer tudo sem esse dinheiro, vocês não têm uma Trimania. E nós aqui, nós temos muitos problemas. Eu já citei exemplo da Paranaense para as regiões do Nordeste, para a própria Confederação Brasileira, que o Marival ele é técnico, ele é presidente, o Fábio é diretor, o Coxinha é diretor, o Cláudio é diretor. A gente que faz o basquete tem que estar envolvido. Alguns não gostam, mas quem gosta pode ajudar, né? E eu falo da minha região, eu posso dizer isso, eu acho que não é uma agressão, um afronto a ninguém, mas quase todos os presidentes, ou do passado, ou de algum estado remoto, estão lá há 20, 30 anos no poder. E todo mundo diz que não dá dinheiro, que não dá nada. Eu falei, meu irmão, solta esse osso. Então, gostaria muito que no meu estado, estados vizinhos, fosse como o estado de vocês, que é um exemplo a ser seguido no país. Parabéns aí, Marival, e demais companheiros da Federação Paranaense. Valeu, pessoal. Abraço a todos aí, obrigado a todos e um bom final de semana. Daniel, o Cláudio tem um lembrete para o pessoal aí sobre o Zoom de amanhã. Fala aí, Cláudio. É sábado, na verdade, né? Tá marcado para as 10, né, Carlos? Eu marquei de 11h30, que para ele lá vai ser 5h30 da tarde, fica bacana para ele. Acho que o Marival já postou nos grupos, a gente reposta lá de novo o link. O cara vai apresentar o Instat, que é esse programa da plataforma de estatística, né? Eu acho bem legal, a gente fez uma do Hudl e agora vai ter do Stat, que o Stat vai ser usado no NBB. Né? Ele fechou com o NBB, então para os clubes aí, para todo mundo é bem legal a plataforma, até para a gente começar a ter mais estatística de jogos aí. Então, os clubes que conseguirem adquirir, vai estar um passo na frente. Então, sábado às 11h30 a gente posta no grupo do Estado de novo lá a apresentação. A plataforma é russa, mas o cara que vai apresentar é brasileiro. E vocês podem botar para outros estados, que isso aí não é nada fechado. Eu acho bom, seria muito bom, por exemplo, se padronizasse essa plataforma a nível Brasil. Facilitaria o trabalho de todo mundo. Seja qual for a plataforma, né? Mas que todo mundo tenha acesso. Então, podem soltar para outras regiões, clubes, associações, sem problema. Tá certo? Para a gente não perder tempo, tá bom? Valeu, obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Thelma. Obrigado, Cláudio. Obrigado, CBB. Obrigado, Memorial. Obrigado, Federação. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Pode falar, Letícia.